Boa noite. Para você que é nosso amigo convidado, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do seu Pai, então sinta-se muito à vontade. Nós hoje comemoramos o dia da ressurreição de Cristo. O mundo olha para essa data e a chama de Páscoa, pois nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. A data, porém, da Páscoa não é esta que nós comemoramos. Muita gente pensa que quando eu prego eu venho para tirar algumas desilusões, né? No fim do ano passado nós falamos da data do Natal, né? O nascimento de Cristo. A data da Páscoa, na verdade, é o dia 15 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. Páscoa na língua hebraica significa passar sobre, passar por cima. Na língua hebraica é Pesach. E marca a noite onde os filhos de Israel na terra do Egito foram protegidos de um anjo destruidor que Deus enviou para que fizesse juízo sobre os deuses do Egito. Foi a 10ª e última praga para que Faraó deixasse ir aos israelitas. Por isso eles comemoram a Páscoa, é a noite do livramento pelo sangue do Cordeiro. Nós cristãos vemos a Páscoa como uma lembrança do sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu no dia da Páscoa. Então a primeira compreensão equivocada que às vezes nós temos é com relação ao significado da Páscoa. Páscoa é o dia em que Cristo morreu. Nós transportamos o significado para o dia da sua ressurreição, transformando tudo em um só evento. Mas, na verdade, a Páscoa marcava o início de uma sequência espiritual muito maior em Israel. Começando com a Páscoa, que acontecia no primeiro mês, os judeus celebravam os 7 dias de pães ázimos, de pães sem fermento, que era uma semana onde nada levedado era consumido. Por isso que o pão da Santa Ceia é ázimo, é sem fermento, e o suco deve ser também puro, não vinho. Dentro dessa celebração dos pães ázimos havia também a festa das primícias, onde os primeiros molhos de cereais, os primeiros feixes de cereais eram apresentados a Deus no templo. E a partir do dia das primícias, que acontecia 3 dias depois da Páscoa, portanto o dia em que Cristo ressuscitou, contavam-se 50 dias então, e daí acontecia a festa de Pentecostes. Era a festa que celebrava a colheita que havia acontecido durante aqueles quase 2 meses. Então todos os israelitas voltavam para o templo para oferecer a Deus o melhor que a terra havia produzido. Essas eram as primeiras festas do ano. Hoje em dia o judaísmo mudou muito. O judaísmo deixou de ser uma religião bíblica e se tornou uma religião rabínica. Então os rabinos entendem o ano judaico de outra forma. Eles começam a contar o ano no 7º mês, não no primeiro, com a festa de Rosh Hashanah. Não há na Bíblia, entretanto, nenhuma indicação de que essa seja a data correta. A data que a Bíblia apresenta para o começo do ano judaico é o primeiro dia do primeiro mês, assim como nós celebramos. Os rabinos fizeram uma outra alteração também. O calendário judaico era baseado em 2 coisas: o ciclo da lua e o ciclo da agricultura de Israel. Por isso que as festas dos judeus mudavam de data, mudavam de período. Às vezes tinha uma diferença de até 1 mês entre o dia em que uma festa fora comemorada no ano passado e que ela seria comemorada nesse ano. Essa mudança sempre existia. A Páscoa judaica hoje é comemorada de acordo com uma tabela fixa que os rabinos criaram. Dentro de um ciclo de 19 anos, existem 7 anos, onde esses anos têm 13 meses e assim eles vão mudando a data. A Páscoa cristã é determinada pelo calendário litúrgico. A Igreja Católica Apostólica Romana comemora a Páscoa no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Por isso que existe também essa diferença entre março e abril para a comemoração da Páscoa cristã. Então os judeus comemoram a Páscoa em uma data
Os católicos romanos comemoram em outra e os católicos ortodoxos, que ainda observam o calendário juliano, comemoram a Páscoa em outra data. A Bíblia, entretanto, não faz questão de data. A Bíblia poderia ter apontado o lugar exato do nascimento de Cristo, o lugar exato da crucifixão de Cristo, o lugar exato do sepultamento de Cristo, a data exata do seu nascimento. Mas o ser humano tem uma tendência de distorcer essas coisas e torná-las o centro da adoração. É por isso que a Bíblia não apresenta tantos detalhes sobre algumas histórias. O lugar exato da crucifixão e do sepultamento de Cristo é até hoje um mistério. Existem várias teorias. O lugar exato do nascimento de Cristo em Belém é um mistério. A data exata é um mistério. E o que importa na Bíblia é a revelação pessoal de Cristo, e não a sua manifestação em datas ou em lugares. É por isso que nesse dia em que o mundo lembra do assunto, nós aproveitamos o ensejo para falarmos também desse assunto. Nós não seguimos o calendário litúrgico, mas nós aproveitamos as oportunidades que temos para lembrar daquilo que realmente importa. É por isso que nós, nesse fim de domingo, vamos conversar sobre algo que aconteceu também no fim de um domingo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos estudar hoje a porção do versículo 13 até o versículo 35. Essa é a história dos dois discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús. O evangelista Lucas escreveu o seguinte: naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, aquele dia no qual Maria Madalena havia visto Cristo ressuscitado, aquele mesmo dia onde Pedro e João haviam estado no sepulcro, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Isso é mais ou menos 11 quilômetros. Um caminho relativamente curto, feito aí em 1h30 ou 2 horas. Esses dois, diz o verso 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Como Jesus tinha sido preso, como tinha sido julgado injustamente, como ele tinha morrido e como ninguém sabia onde estava o seu corpo. Porque mesmo que o próprio Cristo já tivesse aparecido, mesmo que 2 anjos vindos do céu já tivessem dito: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ainda assim restavam dúvidas no coração desses 2 homens. O verso 15 diz que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras todas as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Veja que a Bíblia ressalta que esse era o 3º dia. Há algumas pessoas que tentam traçar na Bíblia linhas que ela não apresenta. O próprio Cristo havia dito que ele iria morrer e 3 dias depois ele iria ressuscitar. E Jesus usa uma expressão corrente na época: 3 dias e 3 noites. Então algumas pessoas que têm boa vontade, mas lhes falta o conhecimento, dizem que Cristo deveria permanecer exatamente 72 horas morto. A Bíblia deixa claro que Jesus ressuscitou no 1º dia da semana, no domingo. Então eles fazem a conta: 72 horas antes do alvorecer do domingo, Jesus não pode ter morrido na sexta, nem na quinta. Alguns sugerem que Cristo morreu na quarta.
E assim ele passou 72 horas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que no dia da preparação para o sábado, Cristo foi sacrificado. Cristo se ofereceu como sacrifício. E muita gente foi testemunha disso. Esse discípulo que é nomeado aqui, Cleopas, possivelmente é o Cleopas, marido de Maria, uma das mulheres que estavam com a Virgem Maria e com Maria Madalena, perto da cruz, quando Jesus morreu. E as mulheres, tendo visto onde o corpo fora depositado, saíram. Elas não fizeram um ritual funerário. Por quê? Porque entrava o sábado. E João ainda diz, e era grande o dia daquele sábado, ou seja, era um sábado especial, era um sábado diferente. Era um sábado onde concomitavam o sábado semanal, o 7º dia, e o sábado cerimonial da festa da Páscoa, dentro do contexto dos 7 dias dos pães ázimos. Então Cristo morreu na sexta-feira, descansou durante o sábado e ressuscitou no 1º dia da semana. A contagem judaica é inclusiva. E nós hoje também contamos de forma inclusiva. Se eu dissesse para você que daqui 3 dias eu vou te dar R$100, além de ficar feliz, para que dia você esperaria o dinheiro? Você esperaria o dinheiro para sexta, para quinta? Ou você esperaria o dinheiro para terça? Domingo, segunda e terça, 3 dias. Esses discípulos deixam claro, é este já o 3º dia. Alguns dizem que ele ressuscitou. Outros pensam que o corpo foi roubado. Nós estamos tristes, porque nós pensávamos que este era o que havia de redimir a Israel. Discípulos de Jesus, homens que estavam acostumados a estar com Ele, homens que haviam andado com Ele, haviam comido com Ele, tinham escutado seus sermões, e ainda assim tinham na sua mente a imagem de um Messias de acordo com o seu próprio gosto. Eles queriam um Messias guerreiro, um Messias conquistador, um Messias que chegasse diante do povo com a espada em mãos e dissesse, acabou para Roma. Era isso que eles queriam. Jesus deixou claro, inclusive para Pilatos, que o seu reino não era desse mundo. O seu reino era superior, era espiritual, mas os discípulos, aqueles que deveriam testemunhar da ressurreição e se alegrar com esse fato, estavam tristes, porque o seu mestre aparentemente tinha morrido, continuava morto e não tinha libertado ninguém de coisa nenhuma. Cristo, porém, é misericordioso. O texto bíblico continua dizendo, ali no verso 22, é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam, talvez a própria esposa de Cleopas, as mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, que o Messias, que o ungido, que o escolhido padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando a nossa mente se desvia das verdades eternas, o plano de Deus não tem que ver com movimentos emocionais, mas Ele dirige a nossa mente para as Escrituras. Cristo poderia naquele momento ter feito um milagre. Ele podia ter feito qualquer dos milagres que Ele já tivera feito, Ele seria reconhecido. Ele podia fazer um milagre novo, Ele seria ainda mais adorado. Mas Jesus dirige a atenção desses homens para as Escrituras. Tudo que os profetas escreveram, desde Moisés até Malaquias, o Messias, o servo sofredor, Deus encarnado que precisaria morrer, mas que não ficaria na morte,
um Salvador dos pecados e não apenas de um império terrestre, Jesus fala da Bíblia. Aqueles homens que tinham criado um Messias à sua própria imagem e semelhança, aqueles homens que criam em um Messias guerreiro, são agora surpreendidos. As Escrituras testificavam dele. O verso 28 continua e diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esse fato de Cristo não ter sido reconhecido já foi interpretado por alguns grupos, por algumas seitas que surgiram no início do cristianismo, como uma evidência de que Jesus não era de fato humano. Especialmente os gnósticos ensinavam isso. Eles diziam que Jesus tinha apenas a aparência de uma humanidade e que ele tinha a característica, o poder de mudar de aparência. Eles usam isso inclusive para explicar por que é que precisava de Judas para apontar quem era Jesus, porque ele mudava de aparência, mudava todos os seus traços e somente aqueles que o seguiam sabiam quais eram as aparências que ele usava. Isso é uma grande baboseira, a Bíblia não atesta disso. Eles não entenderam que aquele era Jesus porque os seus olhos estavam espiritualmente fechados. Eles não tinham aceito a esperança. Mas quando Jesus parte o pão, o mesmo tipo de pão que ele usou na Santa Ceia, o pão puro, sem fermento, símbolo do seu corpo, e quando ele dá graças a Deus, então eles entendem quem era aquele que os acompanhara no caminho. Quem era aquele que falara das Escrituras, que explicara para eles a verdadeira missão do Messias. Então eles entendem, é o próprio Senhor quem está conosco. Nesse momento, Cristo desaparece. Uma das evidências da glorificação de Cristo em sua ressurreição é justamente essa. Na sequência da história, Jesus vai aparecer em uma sala trancada, onde estavam os discípulos reunidos, sem precisar passar por portas ou janelas. A forma já glorificada de Jesus. Jesus desaparece da presença deles, e o verso 32 diz que eles conversam entre si, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ouviram a voz do Mestre, o seu ensino poderoso, mas não o reconheceram, mas o seu coração ardia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E assim termina a história desses dois discípulos. Por nome eles não são mais citados, um deles sequer é nomeado. O importante na história de Cristo não são os lugares, as datas, mas a pessoa dele viva. Nós temos no símbolo que representa a nossa igreja a cruz. Aqui está ele. A cruz, porém vazia. O Deus em quem nós cremos morreu pelos pecados, mas não foi preso pela morte. O Deus em quem nós cremos deixou a cruz e o túmulo vazios, porque Ele vive. Assim como Jesus fez com aqueles dois homens que estavam tristes, frustrados, Cristo hoje se dispõe a andar conosco também. Cristo se dispõe a se revelar através das Escrituras para que o nosso coração arda, para que a gente, através das Escrituras, possa conhecê-lo. Para que quando recebemos os seus méritos, sejamos salvos e entendamos quem Ele é para nós. O grande objeto da Páscoa não é um lugar, não é uma data, mas é uma pessoa, a pessoa que nos salva. Eu te convido a receber esse Cristo vivo no seu coração. Que não seja apenas nessa época da Páscoa que você lembre disso, mas que Cristo e o Cristo vivo seja relevante por todos os dias da sua vida.
Pois afinal de contas a cruz está vazia, o túmulo está vazio, pois o nosso Redentor vive. Oremos. Bendito Pai, nós te agradecemos porque a cruz está vazia, porque a tumba está vazia. Nós te agradecemos porque o nosso Mestre vive. Obrigado pelo testemunho de Lucas 24, onde 2 discípulos, tristes e incrédulos, são visitados por Jesus. Obrigado porque essa história nos ensina que Cristo não poupa esforços para nos trazer para perto de si. Obrigado pelas Escrituras que nos lembram de tudo que foi dito a respeito do Mestre, para que o nosso coração se encha de esperança e para que sejamos salvos. Obrigado por esse período do ano. Mesmo com a data incorreta, nós podemos lembrar dos fatos verdadeiros e adorar ao Senhor. Obrigado porque Cristo não poupou a própria vida, não julgou como usurpação, não se apegou ao fato de ser igual ao Senhor, mas veio em semelhança de carne pecaminosa, se sacrificou por nós, vive e intercede por nós junto ao teu trono. Pedimos que essa consciência, que essa verdade permaneçam sempre vivas e vibrantes em nosso coração. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.